Olá pessoal, professora Cíntia. Vamos dar sequência, à correção da semana 1 do terceiro ano, PET de Matemática, volume 6. Então vamos continuar da questão número 5. Então está aqui a nossa tela de resoluções e a gente vai retomar aqui pela questão número 5. Ela diz o seguinte, ela fala que para uma sessão de cinema, 5 amigos vão sentar-se em 5 cadeiras de uma mesma fileira, ficando um ao lado do outro. Dentre eles estão o Pedro e o Marcos, que, tendo se desentendido, não querem sentar-se juntos. Então, quer saber de quantas maneiras distintas os 5 amigos podem sentar-se juntos, eles podem se sentar sem que o Pedro e o Marcos fiquem juntos. Eles têm que ficar separados. Vamos pegar mais um pedaço aqui da tela em branco e vamos pensar o seguinte. A primeira coisa que a gente pode resolver aqui é a permutação desses 5 elementos, de quantas maneiras esses 5 amigos podem ocupar essas cadeiras. Então, nós vamos começar pela permutação desses 5 amigos aqui, sem nenhum tipo de restrição. Então, nós temos 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120 maneiras de que esses amigos podem ocupar aí essas 5 cadeiras. Aí agora eu vou calcular de quantas formas eles se sentariam, sendo que o Marcos e o Pedro fiquem juntos. Olha só, eu vou fazer a permutação, sendo que o Pedro e o Marcos vão ficar um do lado do outro. Parece estranho, mas já vai fazer sentido. Acompanha comigo o raciocínio. Então, eu tenho, o Pedro e o Marcos ocupando aqui a primeira e a segunda cadeiras. Então, sobram a terceira, a quarta e a quinta. Então, nós vamos ter aqui os outros 3 colegas que podem ocupar a terceira cadeira, mais 2 amigos que podem ocupar a quarta, mais um que pode ocupar a quinta cadeira. Então, nós temos aqui 6 possibilidades. Nós fizemos uma parecida lá na primeira semana, A gente vai ter que considerar aqui, ficou o primeiro lugar, então o Pedro e o Marcos podem ficar juntos aqui de novo, e ficam mais 2 lugares. Então, nós teríamos novamente 3 vezes 2 vezes 1, daria 6 de novo. E isso se repete em 4 vezes, Então, teria primeiro, segundo, o Pedro, o Marcos, mais um amigo. Então, seriam mais 6 possibilidades. A primeira, a segunda, a terceira, o Pedro e o Marcos. Seriam mais 6 possibilidades. Então, esses 6 aqui, a gente pode multiplicar ele por 4, Para saber aqui de quantas formas eles poderiam ficar juntos. Vou apagar para não ficar bagunça, eu queria só mostrar para vocês. Então, eu poderia multiplicar isso aqui por 4 e chegar a 24 maneiras dos dois ficarem juntos com o Pedro e o Marcos nessa ordem. Agora, vocês concordam comigo que eles podem trocar de lugar também, Ao invés de ser o Pedro e o Marcos, pode ser o Marcos e o Pedro. Aí nós teríamos mais 24 possibilidades. Então, fazendo aqui 24 vezes 2, Vou fazer aqui, 24 vezes 2, permutando o Pedro e o Marcos, Trocando eles de lugar. Agora, o Marcos na primeira posição e o Pedro aí na segunda cadeira, nós temos 48 possibilidades. E aí você pode estar se perguntando, mas a Cíntia ficou louca, não é para eles ficarem separados? Por que eu estou calculando eles juntos? Porque agora, eu só preciso subtrair. Eu tenho 120 possibilidades, sem nenhum tipo de restrição, e eu tenho 48 possibilidades em que o Pedro e o Marcos ficam juntos. Então, se eu subtraio o total dessas 48 possibilidades, vão sobrar 78 formas diferentes em que o Marcos e o Pedro não vão se sentar juntos. Então, a gente vem aqui para a resposta, aqui voltando para a nossa questão. Vamos pegar o número 5 aqui, Então, eu tenho a letra D como a resposta correta. Nós temos 72 possibilidades de esses amigos se sentarem nessa mesma fileira sem que o Marcos e o Pedro fiquem juntos. Percebe que seria muito difícil a gente calcular eles separados. Como a gente calcularia isso?
Eu posso calcular eles juntos e subtrair do total, né? É a forma mais simples aí da gente chegar nessa resposta. Vamos partir para a questão número 6. Ela pergunta quantos anagramas a gente pode formar com a palavra Paulo, né? Então, a palavra Paulo ela tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, nós temos a permutação de 5 elementos, que nós já calculamos aí algumas vezes, né? Deixa eu colocar mais bonitinho, ficou muito feio. Então, nós temos a permutação de 5 elementos, que nós já sabemos que é 5 fatorial, que nós já calculamos algumas vezes aí só nessa semana aqui, né? A gente sabe que dá 120. Se precisar lembrar, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, a resposta correta aqui é a letra D, são 120 anagramas. Não falou de nenhuma restrição, né? Então, é isso aí. Vamos para a questão número 7. Ela diz o seguinte: o retângulo abaixo é composto por 8 quadrinhos que serão preenchidos. Para preencher esses quadrinhos, devem-se observar, né, obedecer as seguintes condições. Então, nós vamos utilizar as letras X, Y, W e Z e os algarismos 1, 2, 3 e 4. Não pode haver repetição de letra nem de algarismo. 2 letras nunca podem ficar juntas e 2 algarismos nunca podem ficar juntos. Quer saber de quantas formas diferentes esse quadro pode ser preenchido? Vamos começar fazendo uma possibilidade. Vamos preencher. Deixa eu pegar uma caneta, não estou na verde mesmo. Então, eu posso colocar, por exemplo, olha, X e 1, Y e 2, W, 3, Z, 4. Concordam que eu preenchi todo o quadro obedecendo todas as especificações? Não repeti letra, usei todas as letras, nenhuma ficou do lado uma da outra, usei todos os números sem repetir números e sem que nenhum fique do lado do outro. Então, como é que eu vou saber todas as opções? Eu vou poder dizer aqui, olha, que eu tenho, começando por letra, né, e terminando com o número. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu posso dizer que eu tenho 4 opções de letras vezes 4 opções de número, vezes 3 opções para letras, já que eu já usei uma, né? Vezes 3 opções para números, vezes 2 letras que eu posso usar, vezes 2 números que ainda restam, vezes uma letra que eu ainda tenho disponível, vezes um número. Multiplicando tudo isso aqui, olha, 4 vezes 4, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 1, vezes 1, eu chego a 576 formas diferentes. Só que a gente ainda precisa pensar, né? Eu tinha começado com letra. Lembre-se que a minha primeira sequência, ela foi X1, Y2, Z3, W4. Mas nada me impede, né, nas ordens que estão aí, nada me impede de começar com um número. Eu poderia começar com 1 no primeiro quadrinho e X na primeira letra, 2, depois o Y, 3, depois o Z, 4, depois o W. Então, eu ainda posso começar com número e terminar com letra. Então, o 576 não é a resposta final, né? Eu ainda preciso multiplicar isso por 2. Então, é 576 mais 576 ou simplesmente 576 vezes 2. Porque eu posso tanto começar com letra e terminar com número, quanto eu posso começar com número e terminar com letra. Então, 2 vezes 6 aqui dá 12, vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1 dá 15, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Então, a resposta correta é a letra D. São 1.152 opções aí, né? A letra D é a resposta correta. São 1.152 formas diferentes, obedecendo essas regras aqui de preencher esses quadrinhos. Vamos para a questão número 8. Não se cansem, hein? O PET está meio grande, né? Tem 11 questões essa primeira semana, mas a vida é assim mesmo, não é moleza não. Então, vamos para a questão número 8. Ela diz que um banco solicitou a seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos formada somente por algarismos de 0 a 9.
para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco para recadastrar seus clientes, solicitando para cada um deles a criação de nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula será considerada distinta da sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Então, vamos começar aqui determinando quais eram as opções para o sistema antigo, aquele primeiro sistema que o banco determinou. Então, nesse primeiro, eram senhas com 6 dígitos. Deixa eu pegar mais um espaço aqui, que não vai dar para a gente escrever ali, não. Então, eu tinha senhas de 6 dígitos e eu poderia usar os algarismos de 0 a 9. Então, eu teria aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Escolheria 6 números. Para esse primeiro número, eu teria 10 algarismos disponíveis, correto? Não falou que não pode repetir, então eu continuo tendo 10 opções para o segundo, mais 10 opções para o terceiro, mais 10 aqui. Ficou só 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pôr mais uma aqui, ó. Mais 10 opções para a sexta posição. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a 6, né? É o número de senhas que nós poderíamos criar. Só que aí o especialista achou que isso aqui seriam poucas senhas, teria que melhorar esse sistema. Para melhorar esse sistema, ele falou que pode usar as 26 letras do alfabeto mais os 10 algarismos. E ele ainda diz que as letras minúsculas se diferem das letras maiúsculas, né? Então, na verdade, eu ainda tenho mais 26 letras que eu posso usar, porque eu posso usar o A maiúsculo, o A minúsculo, e são caracteres diferentes, né? Ela conta como caractere diferente. Então, eu tenho as 26 letras minúsculas do alfabeto, as 26 letras do alfabeto mais na versão maiúscula, além dos 10 algarismos. Então, aqui eu passo a ter, olha, 26 mais 26, que dá 52 letras, mais 10. Então, eu passo a ter aqui, olha, 62 caracteres que eu posso usar. Então, são 62 caracteres aqui na primeira posição, vezes 62 caracteres na próxima, vezes 62, porque vejam que não falou que eu não posso repetir caractere. Aqui eu coloquei é 62, deixa eu apagar aqui. Se eu quiser formar uma senha com A 6 vezes, eu posso. Não é recomendável, mas eu posso. Não falou que não pode repetir. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, vezes 62 na quinta posição, vezes 62 na sexta. É a mesma coisa que 62 elevado à sexta potência. Aí falou que o coeficiente, né, é a divisão entre a possibilidade de resultados depois da melhora. Então, é 62 elevado a 6, dividido pelas opções que nós tínhamos no começo, que é 10 elevado a 6. Então, a gente vê que a letra A é a resposta correta, né? Esse coeficiente é definido pela razão 62 elevado a 6 por 10 elevado a 6. Vamos para a próxima questão. Aqui no tamanho bom, isso aí. Então, a próxima questão, a número 9, ela diz que a bandeira de um estado é formada por 5 faixas A, B, C, D e E, dispostas conforme esta figura que vocês estão vendo aí. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo. Para tal, as faixas adjacentes, né, de tal forma que as faixas adjacentes, ou seja, uma que está do lado da outra, não sejam pintadas com a mesma cor. Quer saber qual o número de possibilidades aí, né? A representação aí do número de possibilidades, de forma que a gente possa pintar essa bandeira seguindo essa exigência acima.
Então, eu vou pensar que a letra A, ela é adjacente ao B, ao C e também ao D. Eu vou considerar que eu posso usar qualquer uma das 3 cores. A partir do momento que eu escolhi uma cor, sei lá, o verde, aqui para... Eu vou até colocar de verde aqui para a gente entender melhor. Escolhi o verde para a primeira, para o A. Não pode ter verde no B, não pode ter verde no C e não pode ter verde no D, concordam? Então, sobrou aqui, olha, 2 opções que eu posso colocar na bandeira B. Vamos supor que eu pego o azul, pintei aqui de azul. Ó. Não posso mais pintar o C, nem de verde, nem de azul. Me sobrou só uma opção para ele, não foi? Que no caso é aqui amarelo. Vamos ver se eu acho um amarelo aqui. Vamos descolar um amarelo aqui para a gente ver como é que fica. Então, eu vou pintar C de amarelo. Usei 3 cores, não repeti cor em nenhuma adjacente. Aí, quando eu for partir para D, eu não posso usar nem amarelo na D, porque ele é adjacente ao C, e também não posso usar verde, porque a D é adjacente aqui ao A. Então, eu só poderia usar que cor? Só sobra uma cor aqui. Eu poderia voltar na azul, né? Porque a azul não está perto ali, ó, o D não é adjacente ao B, então eu poderia usar azul de novo. E quantas cores eu tenho disponível para usar na E? Eu posso usar na E tanto o amarelo, que não é adjacente aí ao C, ou eu também poderia usar, qual cor que não foi ainda? O verde, né? Vamos caçar o verde aqui. Verde, verde, tá aqui um verde. Eu poderia usar a verde aqui. Então, eu tenho 2 opções para pintar a letra E. Então, o correto, olha, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. O número de formas que poderia ser feito, que a gente quiser calcular, né? É 3 vezes 2, que é 6, vezes 1, 6, vezes 1, 6, vezes 2, 12. Mas aqui nem está pedindo resposta, né? Está pedindo qual que se encaixa. O correto aqui é a letra B, ó. 3 opções de cores para A, 2 para B, 1 para C, vezes 1 para D, vezes 2 opções para E. Então, a letra B é a resposta correta. Então, vamos continuando. Segura a emoção aí que ainda tem mais 2 questões. Vamos lá. A 10, ela diz que as ruas de uma cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. Para um motorista trafegando nessa cidade, a menor distância entre 2 pontos não pode ser calculada usando um segmento ligando esses pontos, mas sim pela contagem do menor número de quadras horizontais e verticais necessárias para sair de um ponto e chegar ao outro. Por exemplo, a menor distância entre o ponto de táxi utilizado no ponto O e o cruzamento das ruas no ponto A, ambos ilustrados na figura, é de 400 metros. Então, olha, tá falando que eu não posso fazer isso aqui para medir a distância de A em B. Embora o meu não seja uma linha reta, né? Mas o que está dizendo é basicamente isso. Para eu saber aqui qual a menor distância, eu teria que ir contando, olha. 1, 2, 3, 4, por exemplo. Sendo que cada espaço desse aqui tem 100 metros. Então, aqui nós teríamos, olha, 100, 200, 300, 400 metros. É uma forma de medir chegando do O até o ponto A. É a menor distância. Aí, continuando a questão, vamos ver onde é que está. E fala que um indivíduo solicita um táxi e informa que está a 300 metros do ponto O, segundo a regra de deslocamento citada, em uma determinada esquina. Entretanto, o motorista ouve apenas a informação da distância do cliente, porque a bateria do celular descarregou antes que ele dissesse a informação de qual esquina ele estava. Então, quer saber quantas são as localizações possíveis em que esse cliente poderia estar? Então, vamos analisar aqui o nosso desenho. Vamos pegar aqui uma cor e vamos contar, vamos começar a identificar aqui as distâncias em que os possíveis esquinas em que esse cliente pode estar. Então, eu sempre tenho que contar, olha, de um quadrante ao outro. Então, vamos começar a contar para cima. Então, aqui daria 100 metros, 200 metros, 300 metros. Então, o cliente pode estar aqui. Eu posso seguir aqui, olha, 100 metros, 200 metros, mas ao invés de seguir direto, eu posso colocar aqui mais 100. O cliente pode estar aqui também.
Eu posso vir aqui 100 metros, 200 metros, 300 metros. Pode ser que o cliente esteja aqui também nesse ponto. Então, vamos colocar umas bolinhas aqui no ponto em que o cliente pode estar. Ou eu posso seguir aqui também, olha, 100, 200, 300 metros. Pode ser que o cliente esteja aqui. Eu posso seguir 100, 200, posso descer 300 metros. Pode ser que o cliente esteja aqui. Posso descer tudo aqui também. Deixa eu colocar mais bonitinho aqui, que ficou torto. Eu posso descer os 3 aqui, não posso? Ó. 100, 200, 300. Ele pode estar aqui embaixo também, no outro extremo. Vamos apagar aqui, vai ficar mais fácil de enxergar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, desci. Ou eu posso vir em 100, 200, 300 metros. Ele pode estar aqui também. Posso descer 100, 200, andar mais um. Ele pode estar aqui também, 300 metros. E o mesmo, a gente está vendo aqui uma certa simetria, né? Se ele pode estar em cima e embaixo, então ele também pode ter andado, se deslocado 100 para cá. Ele pode ter deslocado 100, 200, 300 para cá, nessa direção. Ele pode ter deslocado os 300 metros nessa direção. Mais 100, 200, 300 também nessa direção. Então, veja que tem uma simetria aqui, né? Mais 100, 200, 300 metros nessa direção ou aqui. Então, vamos contar agora quantas direções, quantas esquinas diferentes ele pode estar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos o total aí de 12 esquinas possíveis que esse cliente pode estar. Imagina se esse taxista for rodar esse tanto de coisa, hein? Então, a letra D, a letra C é a resposta correta. São 12 opções. Então, vamos para o número 11. Embora eu sei que vocês gostem muito de matemática, eu sei que é a matéria preferida aí de todo mundo, tenho certeza. Mas até que enfim chegou a última, né? Tem bastante questão aí nesse page. Então, vamos para a questão número 11. Ela diz que uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir música a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por. É uma questão simples que envolve o princípio fundamental da contagem. Ela nos diz aí, olha, que são 4 frequências distintas, né? Ela está no quarto, a reação tem fio, ele possui aqui, ó, 4 chaves seletoras. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 chaves. E a posição 0 ou 1, né, que pode ser escolhida, e cada posição representa uma frequência diferente de transmissão. Então, ele tem aqui para a primeira chave 2 posições, 0 ou 1. 2 possibilidades para a segunda, porque não é sempre 0 ou 1. 2 possibilidades para a próxima e 2 para a próxima. Então, é só o princípio fundamental da contagem. 2 vezes 2, que é 4, 4 vezes 2, que é 8, e 8 vezes 2, 16. Então, a letra D é a resposta correta dessa questão. Então, acabou a primeira semana. Eu sei que vocês prefeririam continuar resolvendo mais questões. Sei que vocês adoram matemática, como eu já disse, mas acabou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo. Não se esqueça de deixar um like aí se você gostou, dá uma curtida no vídeo, inscreve no canal. Em breve eu vou postar aqui a segunda semana de correção. Não precisa ficar triste que acabou, não. A segunda semana de correção vai ser postada em breve. Então, bons estudos para todos vocês. Até o próximo vídeo.